14 de setembro de 2021. Um King Air B200 GT decola do aeródromo de Piracicaba com destino à fazenda Tarumã, em Santa Maria das Barreiras, no Pará. Assim que sai do chão, um alarme de stall indica que algo está errado neste voo, que vai durar apenas 20 segundos. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem! Você sabia que o profissional mais procurado da aviação atualmente é o mecânico de manutenção de aeronaves? A Lito Aviation Academy está com uma nova turma aberta agora. Então entre em contato com a secretaria do Lito Aviation Academy e venha fazer parte do mundo da aviação com a sua cabeça voltada o tempo todo para a segurança. Veja aí na descrição do vídeo o link para você se inscrever ou pegar informações na secretaria. A história que vamos contar hoje é muito buscada e perguntada aqui no canal. E demorou mais de 3 anos para sair o relatório final do CENIPA. Ficou conhecido como o acidente do King Air de Piracicaba, em que estava o sócio da Raizen e irmão de Rubens Ometo, o Celso Silveira Melo Filho. Tudo o que eu falar nesse vídeo foi extraído do relatório final elaborado pelo CENIPA e eu fiz modificações para um melhor entendimento de quem não é da aviação. E eu também tenho uma ligação com esse acidente. Um dia eu estava indo viajar para o exterior e encontrei uma família que pediu para tirar foto comigo. Era a família do senhor Paulo Gulo. Ele é o pai do copiloto que estava neste voo. E não tem remédio para a dor de um pai que perde um filho jovem em um acidente. E eu também conversei no ano passado com a esposa do comandante deste voo, por telefone, por um bom tempo, explicando as nuances de uma investigação aeronáutica e por que muitas vezes demora tanto. Então vamos ver o que esse relatório revelou. O King Air Papa Sierra Charlie Sierra Mike era um B200 Golf Tango, uma aeronave bimotora, ou seja, são 2 motores. Pratt Whitney PT-6 de grande confiabilidade nas asas. Ela é considerada robusta, grande, pode ser operada com apenas um piloto, mas o proprietário deste avião, o Celso Silveira, ele usava 2 pilotos por segurança. A aeronave era nova, tinha sido adquirida zero em 2019 e com apenas 36 horas de voo, fez a sua primeira inspeção de 50 horas, o que já indica um ótimo acompanhamento dos cheques do avião, já que a maioria dessas horas tinha sido feita durante até o traslado da aeronave dos Estados Unidos até o Brasil. A inspeção foi feita pela TAM Aviação Executiva em Jundiaí, um centro de manutenção de muito prestígio que possui o selo da Flight Safety International e ela é representante da Beechcraft aqui no Brasil. A Beechcraft é a fabricante do King Air. Nesta primeira inspeção, foram feitas intervenções relacionadas a um aumento anormal na velocidade de rotação de hélice, quando o sistema de embandeiramento automático era ativado. 2 anos se passaram e em abril de 2021, estando aí com 227 horas de voo, durante uma inspeção na mesma TAM em Jundiaí, foi constatado que os bicos de lubrificação da hélice esquerda estavam quebrados. A hélice foi removida do avião e enviada para reparos na Diamond Aviation. A última inspeção de manutenção foi feita entre os dias 23 de agosto de 2021 e 13 de setembro de 2021, quase um mês na oficina. O King Air estava com 268 horas de voo. E nesta última visita foi observado que a rotação das hélices estavam abaixo da estabelecida no manual de manutenção. Estavam se limitando a 1950 RPM. E esses valores foram anotados nas fichas de entrada e saída, ou seja, antes do cheque foi anotado as RPMs e depois dos ajustes foram anotados novamente. No entanto, constam rasuras neste documento em alguns dos parâmetros e documentos aeronáuticos não podem ser rasurados. O correto, quando se faz um erro na documentação de alguma coisa, é traçar apenas uma linha sobre o erro, rubricar que aquilo está errado e escrever um valor novo do lado.
Esses são procedimentos e regulamentos de manutenção que devem ser observados. E falando em manutenção e cheques de manutenção, a pessoa responsável por controlar toda essa parte da manutenção era o comandante Celso Carlone. E ele estava fazendo um ótimo trabalho, porque as inspeções estavam sendo feitas até antes da hora limite. O Carlone era um comandante considerado muito cordial, quieto, preocupado com os aspectos da segurança de voo e que cumpria com os checklists. Mas nos meses que antecederam o dia do acidente, muitos descreveram que ele estava estressado e sobrecarregado com as questões da manutenção, que era a responsabilidade dele acompanhar. E apesar da máquina ser nova, ela dava pane com muita frequência, em especial os reparos feitos na hélice esquerda, que ficaram caros. E quando esses custos chegaram para o proprietário, esse proprietário questionou a organização de manutenção, a TAM Serviços, da pertinência de ele ter que arcar com esses custos de manutenção. E como quem lidava com a oficina era o Carlone diretamente, esses problemas acabaram afetando até o relacionamento, chegando até a ter um desentendimento com um dos gerentes do centro de manutenção. Isso ocorreu porque o comandante teceu críticas quanto aos serviços prestados, além da tentativa de antecipar a liberação da aeronave, já que o dono tinha uma viagem para o Pará, que já tinha sido marcada e adiada algumas vezes. O Carlone era um piloto muito experiente, com mais de 8.300 horas de voo, muitas delas voando no Embraer 110 Bandeirante, que tinha praticamente o mesmo motor do King Air, mas com ações diferentes por parte dos pilotos para problemas semelhantes. Um exemplo disso é que o Embraer 110, em seu QRH, que é um livro rápido de referência para o piloto, requer que o piloto reduza a manete em caso de variação de rotação da hélice. Mas no King Air não existe esse procedimento, apesar de ser o mesmo motor. Guardem essa informação porque ela vai ser importantíssima um pouquinho mais para frente. O copiloto, Giovanni Gullo, tinha 24 anos de idade. Ele era extremamente apaixonado pela aviação, dedicado e estudioso. Com 18 anos começou a sua história, iniciando a sua formação aqui no Brasil e a concluiu lá na Embry-Riddle, nos Estados Unidos. E depois virou instrutor na mesma escola em que ele fez a sua formação inicial. Era considerado muito dedicado e sempre entusiasmado. Em dezembro de 2020, foi contratado para ser o copiloto, ou 2P, do Charlie Sierra Mike. Mesmo não tendo feito o simulador do B200, ele estudava muito e era um profundo conhecedor dos sistemas e dos aviônicos do King Air, e sempre proativo para assessorar o comandante nessa parte. O relacionamento entre o Gullo e o Carlone era amigável e o Carlone sempre procurava transmitir conhecimentos e experiência ao Gullo, deixando ele atuar nos comandos e participar de decisões na cabine. A entrega do avião na última inspeção de manutenção estava prevista para o dia 15 de setembro, mas o proprietário fez diversas tratativas para agilizar essa entrega do avião uma semana antes, para fazer essa viagem para o Pará. Aí a companhia fez uma proposta de horas extras, que foi enviada para o proprietário, que recusou o custo extra e se contentou com a entrega antecipada somente para amanhã de segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Ou seja, existiu sim uma certa pressão do proprietário para liberar antecipadamente esse avião da programação de manutenção. A intenção dos pilotos era decolar para a Fazenda no próprio dia 13 de setembro. E lá em Jundiaí, onde fica o centro de manutenção da TAM, os pilotos se prepararam para levar o avião até Piracicaba. Os motores foram acionados e o copiloto perguntou se podia pedir o táxi, e o comandante pediu primeiro a leitura dos checklists. Num dos itens do checklist, o copiloto notou que uma das janelas da cabine de passageiros estava preta e perguntou se aquilo era normal. O Carlone disse que não, se levantou, foi lá ver e, como não resolveu o problema, cortaram os motores e chamaram a manutenção. Depois de um atraso de 46 minutos pela manutenção, eles finalmente iriam para Piracicaba. Só que por causa deste horário de atraso, o voo para o Pará, lá para a Fazenda, teria que ser adiado para o dia seguinte. E neste voo, todos os procedimentos de Before Taxi Checklist foram enunciados pelo Gullo e verificados pelo Carlone,
menos o cheque dos flaps, que foi realizado durante o táxi. Os checklists seguiram e no Before Takeoff, quando o cheque dos governadores de sobrevelocidade da hélice e o rudder bust precisavam ser checados, isso foi solicitado pelo copiloto. Mas o comandante disse ok, sem fazer as verificações. O Gulo prosseguiu com a leitura e anunciou Auto Feather, que era para verificarem o embandeiramento automático. E o Carlone respondeu que fariam esse cheque na cabeceira da pista. A gravação na caixa preta de vozes sugere que o comandante fez o cheque de embandeiramento e também, ao mesmo tempo, o cheque dos governadores de sobrevelocidade. E o copiloto ficou admirado com a realização dos dois cheques ao mesmo tempo. Mas, apesar de ganhar tempo, a realização rápida desses cheques não permitiu que o copiloto acompanhasse se todas as verificações dos checklists tinham sido cumpridas mesmo. E o copiloto também não entendeu direito o que tinha sido feito. E aí pediu para o comandante, quando a gente estiver em rota, você pode me explicar o que foi feito, como é que foi feito? E a gravação na caixa preta indica que mais alguns cheques foram abreviados e quando eles ingressaram na pista de Jundiaí, o copiloto perguntou se podia pedir um código de transponder, o que foi dispensado pelo comandante, que definiu naquele momento que o copiloto é quem faria a decolagem. E foi uma surpresa para o Gulo. Uma surpresa de alegria, eu até acredito. E os últimos 6 itens do checklist não foram feitos. E também não foi feito o briefing para decolagem nem o briefing de emergência. O voo até Piracicaba transcorreu sem problemas, mas ambos criticaram a sua própria performance operando o King Air, inclusive comentando que eles gostariam de voar mais o avião. Quando faltava 5 minutos para chegar em Piracicaba, o Gulo passou os comandos para o Carlone, dizendo que ele não estava satisfeito com o desempenho dele em função do tempo que ele estava sem voar. E os dois pilotos demoraram muito para localizar o aeródromo de Piracicaba, apesar de estarem familiarizados com aquela região. Mas o pouso acabou sendo feito sem a execução dos checklists de descida, do checklist antes do pouso e do checklist de pouso normal. O comandante perguntou pelo menos 3 vezes durante a aproximação se o trem estava embaixo e travado. Isso denota uma preocupação excessiva e também uma certa pressão, pelo fato de que até aquele momento eles não sabiam que o voo ainda seria cancelado para aquele dia. E, pois bem, com o voo cancelado, agendou-se para o dia seguinte a decolagem. No dia seguinte, o Gulo chegou logo cedo e fez a inspeção externa do King Air, de maneira cuidadosa e detalhada. Carlone fez a inspeção interna. Os tanques de combustível foram abastecidos até a tampa, tanque cheio, até o máximo. E além disso, entraram ainda mais 7 malas, um cooler e outros itens que seriam usados durante o passeio de 7 dias que ia durar essa visita a essa fazenda no Pará. O peso básico operacional do King Air, o 200 GT, é 3.910 quilos. E ele tinha sido abastecido com 1.647 quilos de querosene de aviação. Com o peso dos tripulantes, mais os passageiros e mais as malas, o peso total daquele avião era 6.293 quilos. O peso máximo de decolagem do King Air BE-200 é 5.677 quilos. Estava mais de 600 quilos acima do peso. Existe uma cultura entre os operadores do King Air que ele é um avião tão robusto, com tanta performance, que decolar acima do peso não é um grande problema. Porque os motores conseguem levar tudo, levanta tudo naquele avião. Dá até para decolar monomotor, isso é uma brincadeira que eles fazem. Mas existe um grande problema em decolar acima do peso máximo de decolagem e já já vocês vão saber o porquê. Passageiros embarcaram, o avião foi acionado e durante o táxi o copiloto anunciou os itens do Before Takeoff Checklist. Em seguida, o copiloto verificou os flaps e questionou se deveria deixá-los na posição em cima, o que foi ratificado pelo comandante. A seguir, durante o táxi para a cabeceira 35, lá de Piracicaba, o comandante falou para o 2P, vamos fazer barulho? E na gravação da caixa preta é possível perceber uma alteração no perfil sonoro das hélices. Depois foi feito o cheque dos governadores de velocidade, que não tinham sido feitos no dia anterior, lembra? Tinham sido feitos 2 cheques juntos. E as hélices atingiram o máximo de 1.900 RPM. Foi também verificado o rudder boost e a verificação do autoembandeiramento. King Air então taxiou, alinhou na pista de Piracicaba.
o Before Takeoff Checklist vai ser feito com a aeronave em movimento para decolar. Isso foi combinado. Foi feito o briefing de decolagem e o comandante informou que seria feita uma decolagem estática, ou seja, a partir do repouso, sem ser correndo, com flaps recolhidos, e informou que a V1 seria de 102 nós e a VR também de 102 nós. V1 é a velocidade máxima em que você pode abortar uma decolagem e VR é a velocidade em que você sai do chão. Neste caso, a V1 e a VR possuíam a mesma velocidade. E aqui a gente tem o problema que eu quero explicar para vocês. Essa velocidade de rotação de 102 nós é para o avião que está no peso máximo de decolagem. Mas o peso do Charlie Sierra Mike estava mais de 600 quilos acima do peso máximo. E o fabricante do avião não calcula velocidades para pesos acima do máximo, porque não é uma operação que deva ser feita. Então, 102 nós é uma velocidade que não vai ser suficiente para a decolagem do Sierra Mike. Após a decolagem, a subida ou V2 seria feita a 109 nós. De novo, este cálculo de velocidade é para o peso máximo de decolagem, que é 600 quilos a menos do que o Sierra Mike estava naquele momento. E desta vez o briefing de decolagem foi feito. Na gravação, após a decolagem, climb positivo e trem em cima. Nenhuma ação até 400 pés, isso é padrão, tá? Um embandeiramento automático. Se der pane após os 400 pés, conferir os flaps em alto. Provavelmente eles quiseram dizer flaps em up. Primeira redução com curva à direita na proa de Gertu. Pane abaixo da V1, a decolagem seria abortada. Pane acima da V1, se houvesse pista em frente, a decolagem seria abortada e a parada ocorreria à frente. Se não houvesse pista suficiente, a decolagem seria continuada, retornariam pela perna do vento para o pouso na pista 35, que é a mesma pista de decolagem. A decolagem então é iniciada e o gulo vai lendo as velocidades. Os instrumentos estão na cor verde. Tudo normal. A 102 nós é iniciada a rotação do nariz, tirar o nariz do avião para cima para ele sair do chão. Nesse exato momento, um bip do alarme de stall é ouvido na cabine. Stall é a velocidade de perda de sustentação para aquelas condições. 102 nós é uma velocidade muito baixa para o peso que eles tinham e o avião avisou isso. O avião sobe lentamente e o comandante avisa: rodas freadas, trem para cima. O trem é recolhido. E ainda durante o recolhimento do trem, o comandante anuncia a redução de potência, o que é feito. E então, um alarme soa muito rápido na cabine. O copiloto pergunta: o que aconteceu? E o comandante responde: disparo de hélice, informando que a hélice havia aumentado a velocidade acima do limite. E o gulo pergunta: disparo de hélice? E o Carlani responde calmamente: é. O gulo então pega o rádio, entra na frequência de coordenação de Piracicaba e anuncia que eles vão retornar para a pista. E enquanto ele fala, o alarme de stall volta a tocar no cockpit. O Sierra Mike já está muito perto de perder o controle quando a asa direita se inclina. O copiloto gulo fala por 7 vezes: push, 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 push. Push, em inglês, é empurre. Ele queria dizer para o comandante empurrar o manche para tentar recuperar o avião do stall, porque ele identificou que o avião estava perdendo sustentação. E ele falou em inglês porque toda a formação dele, inclusive de emergência, foi feita nos Estados Unidos. Todo o treinamento tinha sido lá. Então é mais fácil você assimilar as palavras em inglês. Ele instintivamente falava o que deveria ser feito, só que em inglês, porque é o que fazia parte da cabeça dele. Push, push. E o comandante, quando ele percebeu que a hélice tinha disparado, ele tomou a ação de reduzir a manete daquele motor que tinha disparado. Vocês lembram que eu falei que a experiência maior do Carloni era no Embraer 110 Bandeirante e que lá no Bandeirante, em caso de disparo de hélice, tem que reduzir a manete? Pois é. No caso do King Air, não precisa reduzir. Mas ele fez a redução, o que comprometeu ainda mais a baixíssima margem de velocidade que o King Air estava
com aquele sobrepeso. E além disso, a hélice direita começou a embandeirar, numa condição de potência moderada a alta, sugerindo que não foi um autoembandeiramento, foi um embandeiramento manual feito pelo comandante em virtude do disparo de hélice. Os indicadores no painel do King Air nunca ficaram amarelos ou vermelhos, porque o King Air suporta um disparo de hélice até determinada rotação, obviamente, sem ser necessário fazer nada e por um limite de tempo específico. A única coisa que você tem que fazer é controlar o torque da hélice através da manete de passo da hélice para evitar uns danos nas pás das hélices. Nessa condição de stall, o voo mergulhou rapidamente em direção ao chão. Com os tanques cheios, iniciou-se um incêndio muito forte que durou por horas. Para chegar às conclusões do que aconteceu, CENIPA leu a caixa preta de vozes com todas as conversas, todos os ruídos na cabine, pegou diversos elementos que sobraram depois do incêndio, os governadores de velocidade, os cubos de hélice, e levou tudo para os fabricantes nos Estados Unidos para testarem uma possível falha de algum sistema. Investigaram até uma instalação errada do braço de beta que poderia causar um autoembandeiramento e nada de anormal foi encontrado em relação aos componentes que tivessem falhado na hora da decolagem. E por isso esse relatório demorou tanto, para se definir essas evidências com o fabricante das peças lá nos Estados Unidos. O que fez o comandante reduzir a manete quando percebeu um provável disparo que nunca chegou na faixa vermelha foi reduzir a manete como ele fazia no Bandeirante. Isso se chama transferência negativa de hábitos e tem todo um estudo de fatores humanos por trás disso. Isso não é uma culpa, não é um erro, é uma condição que acontece com o ser humano quando ele tem muito treinamento em um equipamento e não tem em um que ele está operando. Se ele tivesse feito o treinamento de emergência do King Air, essa transferência de hábitos não teria acontecido. E ele não fez esse treinamento porque houve uma mudança de legislação na época do King Air, passando de tipo para classe, mas esse é um assunto de regulamentos que não cabe muito no nosso vídeo. Bom, o CENIPA conseguiu, através do espectro sonoro da caixa preta, identificar que houve sim um disparo de hélice, mas muito pequeno, e que os valores atingidos não requereriam nenhuma ação, a não ser prosseguir a decolagem. Eu vou ler os fatores contribuintes desse triste acidente. Esses são os fatores contribuintes pelo relatório. A atenção contribuiu. A análise do desempenho dos pilotos no voo do dia anterior evidenciou episódios de desatenção, como aqueles relacionados ao abaixamento do trem de pouso. No voo da ocorrência, a tripulação fixou-se no excesso de RPM, não tendo notado em tempo hábil que a velocidade se reduzia, fato que limitou a possibilidade de se reagir tempestivamente à condição de stall. Atitude contribuiu. No voo da ocorrência foi possível verificar que foi utilizada a velocidade de 102 nós para a rotação da aeronave, que era a velocidade relativa ao peso máximo de decolagem. Porém, em razão de estar 1.374 libras acima deste peso, ao rodar a aeronave na velocidade de 102 nós, foi possível ouvir um alarme contínuo na frequência de 1 kHz, que é o alarme de stall, indicando que a aeronave transitou pela condição de pré-stall. Aí eu grifo aqui já no momento da decolagem, que isso não está escrito aqui. Essa postura de improvisação relacionada ao peso máximo de decolagem agravou a condição vivenciada, levando ao desfecho do acidente em questão. O julgamento de pilotagem contribuiu, e se fala novamente do peso máximo de decolagem. Manutenção da aeronave, indeterminado. Mesmo que o excesso de rotação de um motor, que no caso eles calcularam a 25 RPM acima do valor de decolagem, e o máximo contínuo de 2.000 RPM verificado na decolagem, não possa ser diretamente relacionado aos ajustes efetuados nas hélices durante a inspeção, o adiantamento da liberação da aeronave pode ter impedido uma verificação suficientemente minuciosa das tarefas executadas, como se constatou ter ocorrido após a primeira tentativa de acionamento no dia anterior ao acidente. Havia rasuras na ficha que registrou os parâmetros do motor na entrada e na saída, gerando divergências também em relação aos registros feitos na ordem de serviço correspondente. E a percepção também contribuiu. A condição de stall, provavelmente relacionada à gradual redução de velocidade, que se seguiu à redução dos manetes de potência, não foi percebida em tempo hábil para que pudesse ser projetada uma reação. Eu sinto muito pelas perdas de vidas que esse acidente causou.
considere apoiar o canal clicando no botão Seja Membro e você nos ajuda a continuar trazendo esses conteúdos que explicam um acidente com toda a tristeza que ele tem, mas com os aprendizados também que ele traz para que isso não aconteça novamente. Um grande abraço e até o próximo voo.